existe sonho, que eu falei, né? Que remete a complexo de culpa também, mas o sonho é ótimo. O sonho é ótimo, só tem essa observaçãozinha. Podemos falar um pouco sobre culpa, ou complexo de culpa. O complexo de culpa é difícil a gente falar, porque quando a gente fala, então as pessoas pensam que a gente está pregando uma anistia geral a tudo que fizemos. Mas deve-se observar que a culpa não tem nada mais a ver com sonho, é outra coisa, tá? Ele é usado pelo diabo para fazer as pessoas se sentirem mal. E logo quem? O diabo. Diabo é porque é francês. O diabo logo quem? Ele com o dedo sujo dele, acusador. Olha, é um promotor desqualificado, porque ele não é justo. E ele é o principal pecador do universo. O que transformou o céu num cabaré e foi expulso do céu, quer acusar o homem por besteira. Então, o complexo de culpa existe. A culpa realmente existe. Mas existem situações onde a pessoa que acusa é o causador da culpa. Você está me entendendo? Às vezes o cara provoca o erro. Quando o erro acontece, aí dá uma de vítima. É bom essa observação, quando a gente conversa, lê um sonho, alguma coisa, é bom a gente observar isso aí, né? A Bíblia fala de que reclama o homem, reclame dos seus próprios pecados, né? Como uma mãe que deixa a namorada sair, voltar no outro dia, a filha sair com o namorado e voltar no outro dia, e depois que a filha tá buchuda, ela: como é que você fez isso comigo? Como é que você fez isso comigo? Ô inocente, tu deixa tua filha sair com o namorado, não sabe nem onde ela dorme, qual é a rede que ela se empendura, e depois vai dar de inocente, mas dá. E tem mãe até que diz: essa veinha que tem na minha perna foi quando você nasceu, você acabou comigo. Então, tem pessoas que são especialistas, demônios são assim, em gerar culpa nos outros. Eu sei que existe a culpa. Lancemos sobre Deus os nossos pecados e falhas e erros para não cometer de novo. Mas existe também a culpa provocada. Entendeu como é a coisa? Então assim, existem vários tipos de pecado. Pecados culturais, pecados contra Deus, pecados contra o corpo, entendeu? Pecados que só existem entre nós, pecados que é para a morte, pecados que não é para a morte. Situações que às vezes nós mesmos provocamos, situações que o pagamento será a morte. A pior coisa do mundo é a morte. Então, muitos pecados, quando o cara vira lama, aí o pecado foi pago, entendeu? E o outro é a cruz de Cristo. É o complexo do vitimismo, né, pastor? O cara, ele manda a mulher viajar com um amigo dele para não pagar passagem de ônibus. Aí a mulher vai para o Rio de Janeiro, de 3 em 3 meses, na bulé do caminhoneiro. Aí depois ele dá uma de vítima. Que leseira, velho. Vai reclamar de quê, meu irmão? Ela não podia fazer isso comigo. Não, ela não fez com você, ela fez com o outro. Então assim, ele facilitou, não facilitou? O quê? O mundo tá assim, ó. O mundo tá assim. Eu já acompanhei vários casos assim. O cara saía com a mulher, os amigos, depois fica reclamando. Então assim, existe, como o cara quisesse ser correto de repente. O cara tá na putaria, pegando as amigas da mulher, pegando a mulher, os amigos, a confusão dando. Depois ele dá uma de correto. Correto uma merda. Você errou e levou ela para errar. Então assim, filhos, filha. Às vezes a pessoa só se sente bem quando a outra está complexa. Você é um canalha, você é um safado, você é um cachorro. Faz aquela lista.
A mulher vai pro motel com o cara, dá pro cara, aí quando sai do motel, você é um cachorro, é um pederasta, é um safado. E por que tu foi pro motel? Por quê? Isso existe demais. Nós estamos falando sobre complexo de culpa. Aí o que é que acontece? Aí aquele cara fica, mas rapaz, você, a mulher maltrata o cara, joga o cara pro meio da rua, não transa com ele, aí ele vai embora, arruma outra. Aí quando ele vai embora e arruma outra, ela, por que você fez isso comigo? Você arrumou outra. Claro, você batia em mim todo dia, não dava para eu tudo mais. Não, por quê? Porque é uma merda. Você é culpada também. Então, o complexo de culpa é usado pelo diabo para amarrar a vida de muita gente. Todo mundo erra. Às vezes a pessoa cai, tudo bem. Mas às vezes tem gente que fica empurrando. O caso mais estranho que eu vi foi a mulher chegou lá na igreja, chegou o marido dela, disse, fala aí com ela, pastor. Eu digo, tá certo. E aí, nós estamos brigando muito, pastor. Eu digo, estão brigando por quê? Porque ele traz os amigos lá para casa. E até viaja e deixa os amigos lá em casa. E eu estou contra, ele está dizendo que eu sou contra a casa dele, que ele faz o que ele quer. Na época a igreja era muito radical. Quem separava não podia casar de novo. Então a igreja só aceitava quem separava e ficava solteiro e por adultério. Entendeu como é a coisa? Mas como é essa história, irmão? Pastor, ele leva o pessoal para beber, bebe, vai dormir, às vezes vou ali e não volta mais, fica os amigos dele tudo dentro de casa. E os amigos dele ficam dando em cima de mim. E eu fico com medo de dizer a ele, mas que por que ele está fazendo isso? Sabe o que era? Ele queria que ela adulterasse, para ele dizer, dar uma de vítima e pegar uma novinha. Dissesse logo, né? Olha, eu não quero mais tu, quero outro, tudo bem. Tá entendendo? Mas ele queria fazer uma manobra. Uma manobra. Aí eu falei com ele, mas rapaz, que é isso? Então, mas ela já foi reclamar dos meus amigos, são meus amigos. Eu digo, sim, a amiga é na casa dele e você na sua, mas você sai e deixa eles lá 2 dias na casa sua e você quer o quê? Aí no final ele admite que não gosta mais dela, que a igreja é tão radical, não permitia, na época a igreja não permitia, eu sempre permiti o divórcio, mas eu sou um pastor, a igreja é outra coisa, tá entendendo? Ele fez uma manobra para ela ceder, e aí ele acusava ela de adultério, estava livre, a igreja... Ele casava com a irmãzinha da igreja, eu continuava presbítero. Olha, toda manobra, ele queria causar culpa. Então o demônio, ele é especialista nisso. E quem é o demônio? É um demônio. Ele quer que você se sinta pesado, culpado. E tem gente que é assim. Então se livre do complexo de culpa. E outra coisa, são coisas que são naturais. Entendeu? Coisas naturais. E outras coisas, gente, são terríveis. Por exemplo, o cara da igreja arruma uma irmã. Uma irmã não era crente, não. Do sítio. Então o cara vai para cima e toma-lhe o cheiro, e toma-lhe o beijo, toma-lhe o cheiro. Aí essa irmã acusa o irmãozinho lá da igreja de tarado. E botou o apelido dele de tarado. Aí espalhou. Até os dias de hoje, ele está como tarado. Porque ele deu uns arroxos nela, deu uns beijos, passou as mãos. Só que ela não gosta do produto. Hoje ela é casada, né? Hoje ela é casada, mas na época ela gostava de outra situação. Entendeu como é a coisa? Está me entendendo? Então, se ela não gostava da coisa, ela dissesse, olha, eu não estou muito simpático com essa coisa. Mas ela acusou o cara. E isso bateu na igreja, fulano é tarado, ele ficou assim na minha frente, ele passou a mão, porque ela não gostava. Espírito de acusação, porque ela não gostava. Ou não sei se ela mudou de opinião, hoje ela é casada, tem filhos, tem tudo, mas a fama cresceu do rapaz, e o rapaz foi tido como tarado, é um tarado, pega todo mundo, coitado. Era um irmão, um homem normal que sentiu tesão por ela. Então, o demônio, ele faz isso. Ele quer que você se sinta culpado por causa de uma baleia. Você olhou para a baleia, você queria comer a baleia, né? Olha, tal. E ele, que é o demônio, ele faz de tudo. Ele não tem nem consciência do que faz, porque tudo é a culpa dos outros.
Então, com esse complexo de culpa que alguém possa ter, entendeu? Tem que se livrar. Mesmo que você errou, às vezes alguém empurrou você na ladeira para errar. E aí você caiu na dela. Como essa irmã ia cair na do marido. O marido estava armando para ela. E estava usando os amigos para ela. Bom que ela segurou o tranco. Mas se ela tivesse cedido, ela ia virar puta, ia virar irmã adúltera. Tá vendo? A armadilha do diabo. Mesma coisa acontece com muita gente que deixa um enteado, o padrasto com a menina. O padrasto gosta tanto da menina que dorme com ela na cama. Olha, gosta mesmo. Aí depois fica, meu Deus, meu Deus. Algumas mães, o filho chega com bicicleta, chega com carro, e a mãe não pergunta nem de onde vem. Aí quando o cara vira um assaltante de banco, um marginal, o que você fez comigo? Dá uma de vítima. Sim, mas ela facilitou para o filho chegava com televisão em casa, ela não perguntava, de que é essa televisão? Onde é que você conseguiu? Como? Você está me entendendo? Então existe muito isso no mundo. Estamos conversando sobre o complexo de culpa. Culpa, entendeu? Essa do caminhoneiro aí, do cara do caminhoneiro. O caminhoneiro é um homem e a mulher do cara uma mulher. Aí não, vá para o Rio de Janeiro, vai passar uma semana dentro da mulher do caminhoneiro. Só se ele for capado. Por favor. Não, mas é crente. Se ele for capado, ainda é perigoso. Mas é facilitar demais. E depois que o mal acontece, como é que você faz isso comigo? Olha, mesma coisa, a mulher chegou, pastor, o meu namorado é um safado. Eu digo, mas por que você não deixa ele? Não, pastor, mas assim, eu quero que o senhor, para Deus transformar ele. Ele quer me levar para o motel direto, pastor. Eu digo, e você já foi? Mas 15 vezes só. 15 vezes, né? Mas foi assim, básico, entendeu? Mas ele quer direto, pastor. Isso é um safado, um sem vergonha. Esse cara só tem uma pombagira dentro dele. Então você está acusando seu namorado de ter uma pombagira porque quer pegar você já foi 15 vezes com ele no motel, foi à força, foi? Não. Não, assim, ele falou, tal, a gente foi conversar e... o vitimismo com acusatismo, né? Olha, 15 vezes. Tá bom, vou orar por ele, tá? Só quer passar a mão em mim, ele só quer sexo comigo, pastor. Por que você não deixa ele? Não deixo não, quero que Deus transforme ele. Por que não namora com um velho de 90 anos, que não vai passar nada em você, não? Aí às vezes fica com raiva, que ela quer dar uma de vítima. Aí quer destruir a pessoa. Tanto homem quanto mulher. Se não quer mais, diga, eu não quero você mais, eu vou dar para Tonhão. Pronto. Ou chegue e diga, eu não quero você mais, eu quero uma Toinha. Mas não fique com essa frescura moendo, não. Fulano é um safado, fulano é um cachorro, tal, porque isso é o costume do mundo. E não entre na onda do vitimismo. Às vezes, por exemplo, o cara tem uma namorada, mas não cuida da namorada. Não cuida, não está nem aí para a namorada. Aí depois que a namorada arruma outro, ela safada, ela arrumou outro. Claro que você não prestava, se você prestasse, ela não arrumava. Alguma coisa deixou a desejar, não deixou? Então arruma outra. Não, mas eu sou um coitado. Até na música, né? Mulher, um homem como eu, você não pode enganar. Sou escravo do trabalho e só vivo para o lar. Também, meu amigo, só vive trabalhando, velho. Tem que ter o chameguinho, entendeu? Mulher sem chameguinho não quer você, tá? Epa! Tem que ter o parque de diversão, entendeu como é a coisa? Mas eu trabalho demais. Pois vai trabalhar, que nem um jumento. Vá. Trabalha assim de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Viu? Então, o complexo de culpa, se nós erramos, que todos nós erramos, quem não erra tira a primeira pedra, Cristo falou. Cristo correu o risco ali de ser chamado um dos homens daquela mulher. Mas ele viu que o julgamento estava todo errado, que naqueles julgamentos de Babiba. Queriam condenar a mulher por adultério, cadê o cara?
Queriam matar a mulher por adultério. Cadê o cara que adulterava com ela? Hein? Cadê, menino? Cadê o bilomba? Cadê o bilomba? Bilomba? É, que eu tô falando no original grego. O homem é assim, o ser humano é assim. Então, não é que você vai destituir toda a culpa, porque todos nós temos. Tem aí, como as leis do perdão, Joilson de Assis, a mulher provocou um erro, uma interrupção, aí tem como você pedir perdão a Deus, e tem as formas, a Bíblia mostra as formas de você pedir perdão. Errou, peça perdão, mas o demônio não quer que você se levante. O demônio quer que você fique na culpa, porque na culpa a gente atrai coisas ruins. Um coração culpado atrai, sabe o quê? Punição. E tem gente que faz umas desgraças e não é culpado. O cara matou um velho na frente da igreja, jogou o velho na parede da igreja. Entrou na contramão, jogou o velho na parede da igreja, a polícia veio, disse que ele estava meio bêbado, não estava bêbado, liberou. No mesmo dia o cara já passou com um carro novo, já é o segundo caso. Tu pensa que ele está preocupado? Onde é que ele está? Está no cabaré. E o cara que ele matou está debaixo da terra, virou osso. Agora esse cara não tem culpa. Gente ruim não tem culpa. Gente boa fica culpado. Se uma pessoa boa tivesse feito isso, ele, meu Deus, vinha das putas, cheio de cachaça, a polícia disse que ele tinha bebido, mas não tinha bebido tanto, entendeu? Filho de rica, foi filmado pelas câmeras, foi testemunhado pelas pessoas, ainda levou umas tapas boas. Graças a Deus que apareceu alguém, deu umas tapas na cara dele, e o policial ainda ameaçou prender o cara que deu uma tapa na cara dele. Foi. Você vai dar uma tapa na cara do cara, rapaz? Só porque o cara matou o velho, atropelado, rapaz, bêbado? Olha, que do pipa, olha. Então, pessoas ruins, eles adulteram, eles rasgam, eles pegam, eles comem, eles dão, e eles não têm culpa. Eles são frios. Mas para culpar você, eles têm uma língua desse tamanho. Ele tem uma língua grande. E se você der ouvido a espíritos que gostam de culpar você, eles vão culpar você por um peido que você soltou em 1930. Pastor, eu soltei um peido em 1930. Tá vendo? É uma peidona. Ou seja, eles são especialistas. O diabo é assim. Ele é culpado. O diabo é culpado, mas ele não tem o sentimento de culpa. Mas eles querem que as pessoas tenham o sentimento de culpa. Na internet é mais o que a gente vê, acusadores de plantão. Fulano não presta, fulano é falso profeta, fulano é o do cão, fulano é rico, fulano não presta, fulano é falso profeta. Só isso. Para que a pessoa pare e diga, eita, rapaz, será que eu estou errado, rapaz, tal. Às vezes é só uma falta de orientação. Fulano caiu, pastora fulana caiu, pastor cicrano caiu. São acusadores, amigos do diabo. Então, não dê margem. Isso é um comentário que eu estou dando, independente de sonho. Não dê margem à culpa não, porque tem pessoas que querem que você se sinta culpado. Aí o cara mostrou a mensagem, o cara saiu com a menina, não fez nada com ela, só deu um cheiro em alça roxo. Aí lá ela estava... safado, cachorro, sem vergonha, tal. Eu digo, oxe, o que foi que tu fizesse com essa menina? O pastor deu uns beijos nela, bem arrochado. Mas foi a força? Não. Cachorro, safado, sem vergonha, sei lá, tem tarapá. Olha, e onde é que foi esses beijos? Foi no motel. Mas ele transou com ela? Não. E eu olhando no celular, digo, eita, pílula, eu vou conversar com ela para amenizar as coisas, tá? Pastor, acho que eu exagerei, pastor. Eu fiquei muito animado. Eu converso com ela, eu vou lá na casa dela, da família dela, tá? Sem querer, querendo, eu vou conversando, tá bom? Ele disse, tá bom, pastor, vá mesmo, me ajuda, eu gosto dela, tá? Mas eu não fiz nada com ela. Assim, eu fiz, mas não fiz. Tá bom. Mas eu estou tão arrependido, pastor, eu quero morrer. Calma. Vamos ver o que está acontecendo. As mensagens, o cara... Só não chamava o cara de Satanás. O nome mais fraco que tinha era Satanás de rabo.
Eu digo, eita rapaz, não foi a força não, tem certeza? Ele disse, não, foi não, pastor. Ela foi lá, depois saiu normal e depois ela mandou essa mensagem. Eu vou lá na casa da mãe dela. Aí eu fui e tal, oi, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? A irmã fulana tá pra gente conversar com ela, assim, conversar, né? O noivo dela quer que eu converse um pouquinho com ela e tal, Não, ela tá na casa da amiga. Quando é que ela vem? Quando ela vai pra casa da amiga, ela fica uns 4, 5 dias lá. Quem a amiga Ah, pastor, ore, viu, pastor? Porque ela só vive na casa dessa amiga, ela dorme lá e tudo. Ah, tá bom. Quando ela voltar, eu não sei quando é que ela volta, não. Ela veio, passa uns 3, 4 dias lá. Essa amiga tem até ciúme de mim. Tá certo, tá bom, obrigado, viu? Pronto, achei o motivo. Tá aqui. E o irmão lá, pastor, não vou tomar Santa Ceia, vou morrer e tal. Ah, rapaz, Eu digo, rapaz, não fica assim não. Fica assim não. Ela tá onde, pastor? Eu queria tanto falar com ela, ela não me atende. Eu digo, não, ela tá na casa da amiga. Amiga? É uma amiga que ela tem. Ela viaja, fica lá e fica uns 3, 5 dias, 2 semanas, 3. Dorme lá, almoça, janta. E eu acho que a amiga tá dando maus conselhos para ela, tá? E mas o pobre coitado tava entrando de gaiato no navio e entrou, viu? Mas ficou cheio de complexo. Olha, ninguém sabe o que essa amiga tinha com ela, o que fazia, se era joba, se era o que era, danado era, ou possa ser que, já que ela saiu tão contente e depois virou o jogo, por quê? Então assim, resolva seus problemas, tente corrigir seus erros, porque todo mundo tem erro, né? Mas não deixe algumas pessoas botar uma pedra na tua cabeça e nas tuas costas, não, tá? Porque algumas pessoas, elas esperam você soltar um peido, aí quando você faz... Eita, lasqueira, eu estou traumatizada o resto da vida. Ave Maria, eu quero 200 mil reais de babapão. Ah, meu pai, meu Deus. Ai, que peido fedorento. Meu pai, avisa, desgraça. Olha, porque eles esperam, eles se sentem até, eles se sentem bem. Agora, quando eles erram, eles vão tomar café na esquina. Antigamente tinha muito isso, né? Aqueles matadores de aluguel, eles matavam 2, 3 pessoas e iam tomar cachaça. Aí quando a polícia ia atrás, vamos no bar, estava ele lá. Foi tu que matou fulano? Foi eu mesmo. Não tem sentimento não, velho. Existe uma turma entre nós, seres humanos, que não tem sentimento. E essa turma são filhos do diabo, como os fariseus. Nós temos por pai Abraão. Jesus Cristo olhou para eles e disse, não, vocês têm por pai o diabo e quereis agradá-lo. Porque aqueles fariseus estavam acusando Jesus de usado por Beelzebu, anticristo. Eles estavam acusando Jesus de ter curado as pessoas, de ter pregado contra o sábado, de ter pregado contra o imposto de Roma. Então, e ainda vem dizer que são filhos de Abraão. Cristo falou, vocês são filhos do diabo. E Cristo mostrou as características dele. Quais eram as características dele? Eles derrubavam a casa da viúva, tomavam o que a viúva tinha e ia para a igreja rezar. Gente, essa turma não tem consciência, velho. Esperar que uma turma dessa tenha consciência, eles matam milhões e depois vão tomar champanhe no mar. Ou seja, às vezes o camarada vai para o cabaré e volta e não tem consciência. E o outro, eu passei a mão na bunda dela, meu pai, ai meu Deus, vou morrer, meu pai. Aí, com esse complexo de culpa, aí começa a atrair doenças. Por isso que gente ruim é difícil adoecer. Sabe por que gente ruim é difícil de adoecer? Porque não tem sentimento. Eles não estão nem aí, que se dane. Já uma pessoa direita, ou uma pessoa supostamente direita, ela fica com complexo de culpa.
Entendeu? Você pensa que mulher ruim tem sentimento? Tem não. Você pensa que homem ruim tem sentimento? Não tem, eles são serpentes. Serpentes são frias. Vós sois raças de serpente? Ou seja, vocês não têm sentimento. Deve ser o joio que Jesus Cristo falou. Então, esse comentário é importante porque muitas pessoas estão sobre o manto da culpa. Ou você, ou qualquer pessoa que tem esse problema, independente do sonho, olha que eu não estou falando mais sonho nenhum, ele deve se livrar. Se você errou, tente consertar. Veja a lei do perdão. Todo mundo erra. Mas os hipócritas, eles erram. Mas quando você erra, aí eles lascam você. São répteis. Eles não têm sentimento não. E eles usam muito a lei para acusar as pessoas. Acusar você de estar olhando para a baleia, olhando para não sei o que lá. Isso não é novo não, gente. Isso sempre existiu. Acusaram José. Olha aí. A mulher de Potifar acusou José. E foi dormir. São víboras. Raça de víboras. Ela devia dizer, mas rapaz, eu lasquei José. Né? A questão da academia, a semana passada foi o tchan da internet, na academia, né? A mãe deu um derrame, a mulher abortou e a acusadora não está nem aí, ela quer dinheiro, né? Então, a culpa é o seguinte, se você realmente tiver culpa no cartório, você tem que pedir a Jesus Cristo perdão, tentar ajeitar. Você tem o direito de se levantar ou não. Eu sei que tem erros que não tem mais volta. Mas tem outros erros que são comuns. Por isso que a Bíblia diz, há pecados para a morte e há pecados que não é para a morte. Entendeu como é a coisa? E outra coisa, se entregar à culpa, é se entregar à doença, ao desvaneio. Os demônios adoram isso. Os demônios adoram quem vive se culpando. Levanta-te, bate a poeira e não olha para trás. Tem erros que não tem volta porque não dá mais para você consertar. Porém, existe como se livrar, né? E o erro atrai, a culpa é pior do que o erro, atrai demônios. Você está entendendo? E tem pecados culturais. Pecados culturais é aquele pecado da sociedade. Por exemplo, se eu vivesse na época de Abraão, eu podia ter 300 mulheres. Mas hoje não posso. Por quê? A sociedade não deixa. A nossa estrutura não deixa. Então é chamado pecados culturais. Você está me entendendo? Mas se Abraão tivesse, mas rapaz, Jacó, eu tenho 4 mulheres, Deus não vai nem falar comigo. 4. Então, assim, existem pecados culturais, antigamente o Zabatom era pecado, o Zabrinca era pecado. Eu já vi gente entrando no demônio porque ela se achou com pecado. Disseram para ela que se ela usasse um batom vermelho, a pombagira ia entrar dentro dela. E ela adorava batom vermelho. Há muito tempo os pastores embroncam com batom vermelho. Não embroncam com outros batons, não. Antigamente era com todos, né? Mas hoje só tem alguns que ainda ficam no batom vermelho. Mas essa irmã era da igreja, a igreja muito radical, não podia usar short, não podia, nem sandálias unissex podia usar. E aí a irmã usou batom. E ela ficou com esse complexo de culpa e a pombagira entrou mesmo. Porque ela abriu a alma para o mal. Ela não estava fazendo pecado nenhum. Era pecado cultural, a igreja não aceitava. Então, você está me entendendo? Veja aí, tipos de pecados, Joilson, dia 6. Existem aqueles pecados que é local, é cultural, é do ser humano, é do homem. Quem pune é o homem. E existem aqueles pecados contra Deus. E aí tem aqueles que, na verdade, são pecados culturais. Pecados culturais. E tem a divergência que, por exemplo, aqui no Brasil, fumar é pecado. Nos Estados Unidos não é. Então, vamos entender essa lasqueira aí. Que lasqueira é esta?
As que lasqueira é esta? Se é pecado lá, é pecado aqui, não. Mas lá não é pecado. Lá os crentes fumam. Eita, pílula! Aqui mesmo. Para a banda do Rio Grande do Sul, alguns pastores tomam vinho e até cerveja. Para o Nordeste é pecado. Então, existe a questão, o que é pecado, o que não é. Você está me entendendo? E existe o pecado contra os homens. Esse pecado é o mais perigoso, porque os homens executam. Por besteira, velho. O batom é pecado em Brasília, o batom. Não vá para Brasília com batom, senão você será presa e condenada a 30 anos de cadeia, porque você levou um batom para Babila. O batom é uma arma mortal das mulheres. Olha. Então assim, por isso que Davi disse, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Tá chovendo, tá chovendo. A questão é que as pessoas, se elas aderirem ao sentimento de culpa, a imunidade delas cai, a alma delas abre, os demônios aproveitam. Se você realmente tem uma culpa, então vamos pedir perdão, ou vamos se levantar e não cometer de novo. O demônio não aceita isso. Ele aceita só que você caia. Você cometer um erro é para ficar aí, desgraça. Ficar aí, não ficar aí nada. Porque Jesus Cristo nos salva dos nossos pecados. Ninguém pode ir para o céu de si mesmo. O demônio é doido para você pecar, para não se levantar mais. A mulher chegou e disse, pastor, eu deixei meu marido, eu deixei por um rapaz, um boy. Eu errei, eu digo sim. Era um homem trabalhador, pastor. Eu deixei ele e fui para um boy. E aí? Não, aí depois de alguns meses eu tinha que trabalhar de limpeza para sustentar o boy. Aí quando eu chegava em casa, o boy estava com 3 boias dentro de casa. Aí eu mandei ele embora. E agora eu estou só. Estou pagando o preço do pecado. Eu digo, não pague não, porque é muito caro. Faça o seguinte, jogue sobre a cruz de Cristo e vamos procurar outra saída. Não dá para voltar para o marido, não, ele já está com outra. Então, vamos arrumar outro. Mas eu errei, pastor. E aí? Vai ficar dizendo a vida todinha, eu errei. Hã? Então, assim, a mulher maquiada é muito linda, né? Mas veja a nossa cultura. Mas há 10 anos, 20 anos atrás, quando uma mulher maquiada entrava na igreja, ela era quase expulsa. Era Jezabel, era não sei o que lá, né? Era. Isso eu já vi de perto. E eu vi não da plateia, eu vi de dentro do púlpito. Eu estava no púlpito, olha. Ela tem que virar a chave, vai, não peques mais, se levante. Antigamente se fazia muito isso com as mulheres. Por isso que tem um livro, Riacho das Quengas. A moça que perdia a virgindade, às vezes perdia até por amor. Ela era impiedosamente jogada no cabaré. Verônica, do livro Riacho das Quengas, o pai dela era um dos maiores puteiros da minha cidade. Tem mais 10. Mas bastou a filha perder a virgindade por amor, aí ele jogou ela no cabaré e lascou a vida de Verônica todinha. Também vivia dizendo que ela ia ser puta toda hora. As palavras têm semente, têm poder. Então assim, sobre o complexo de culpa, como se livrar? Veja aí tipos de pecados. Vamos dizer, então, alguém provocou a bobô. Então tem como você compensar, é chamado lei do perdão. E tem uma parte na Bíblia que nos deixa muito treco-treco. Por exemplo, a Bíblia fala que um demônio atacava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos maiores homens da Bíblia. Ele era romano e era judeu ao mesmo tempo. Mas por que o demônio atacou o apóstolo Paulo? Ele disse que era um espinho na carne. E esse demônio dava na cara dele dia e noite. Está escrito na Bíblia. E aí os teólogos falam, o espinho na carne de Paulo é isso. Tem deles que dizem que é uma prática sexual que ele não conseguia evitar. Outros falavam que era um complexo. Outros falavam que não sei o que lá. Há uns 3 anos atrás, está escrito aí no nosso canal. É só colocar o título do vídeo, O Espinho na Carne de Paulo, Joilson de Assis.
O espinho na carne de Paulo, segundo Joilson de Assis, era atraído por culpa. Culpa, sim. Ele participou da morte de Estevão. Ou seja, ele segurou a roupa dos caras para os caras matar Estevão na pedra. Ele foi co-participante. E como é que o apóstolo Paulo, um dos maiores homens da Bíblia, se livrou desse complexo de culpa que atraiu um demônio para a vida dele? Isso é sério, hein? Porque um complexo de culpa pode atrair. Gente, todo mundo erra, velho. E tem uns erros que a gente comete quando é novo. Quando fica velho, fica doido para... Ai, meu pai. Quando eu ia para a missa com Mariquinha, meu pai. O que foi? Nada. Era tão bom. E era. Tu ia para onde, rapaz? Para a missa. Com quem? Mariquinha. Aí você tem saudade? Tenho saudade. Quando eu ia para a missa com Mariquinha. Ai, meu pai. Epa! E é muito longe a missa? Era. A gente tem que passar nas moitas. Epa! Essa história tá estourada. Olha. Ai, meu pai. Tem alguns pecados que o cara fica... Ai, meu pai. Ai, meu pai. Eu ia pra missa. Eu sempre chegava atrasado na missa. E era por quê? É porque a gente ia cortar caminho. E tinha umas moitas sagradas que a gente passava por dentro. Aí Mariquinha ficava toda arrepiada, a saia torta. Eita, pila, véi! Ô meu pai! Tá bom, pare de falar em Mariquinha na missa, porque o passado passou, tá? Epa! Mariquinha era muito religiosa, né? Olha. Mariquinha gostava de rezar muito de joelho. De joelho é melhor. Então assim, mas tem alguns erros que na mocidade, né? Olha, aí quando o cara fica mais velho, fica, ai meu pai, eu devia ter ido mais pra missa, meu pai. Era boa companhia, né? O que é isso, rapaz? Mas isso foi um rapaz na igreja. Rapaz da igreja que contou pra eu. Eu tô contando, não é com eu, entendeu? Esse negócio, entendeu? Maria, a culpa mata, né? A mulher também. Liga aqui o ventilador pra mim, que agora deu calor. Não, mas isso não é comigo não. Isso era um amigo meu que contou na igreja. Acredite, mulher. Acredite, liga aqui o computador. Ai, que deu calor. Não, é ligar o ventilador. Essas histórias de trancoso. Tu não tava fazendo nada na vida, não era? Tem outras coisas para fazer, não, para escutar a live, Oxi, deu até calor. Porque a Mariquinha era religiosa, entendeu? Não perdia uma missa, era de manhã, de tarde e de noite na missa. Só que o caminho era muito perigoso, tinha lobisomem, bicho cabeludo, essas coisas, tá entendendo? Pé grande. Eu tô ouvindo isso não. Mas isso não é comigo, velho. Isso é com um amigo meu. Já naquele acredito. Eu tô falando sério, Sei. Cismou, foi? Oxe, mas tá vendo como é mulher? Cima, essas bichas são tudo desconfiadas. Oxi. Como eu tava falando, esse meu amigo dizia, ai meu pai, aquela época que eu ia pra missa com Mariquinha, meu pai. Olha, podia ser na chuva, no vento, no sol, de noite, era bom demais pra missa, né? É bom demais, Então assim, tem que ponderar, pensar aquilo que realmente foi, tá? Errado. Então, tem que não fazer de novo. E pedir perdão a Deus. É leve? Mas o inimigo, ele quer culpar os outros. Todo bandido quer que todo mundo seja bandido. Você já notou isso? O cara que vive todo errado,
ele acha que todo mundo é errado. O cara que é ladrão pensa que todo mundo é ladrão. E rouba com as duas mãos e os dois pés e fica procurando roubo nos outros, né? O cara que vive errado, ele não suporta alguém que viva certo. Então ele quer acusar. Quando a pessoa diz, não, mas fulano é correto. Correto, Então assim, a síndrome de culpa tem solução, né? A mulher está culpada porque fez uma interrupção, tem como reverter essa culpa? Culpada por alguma coisa que fez, passou. Jesus Cristo veio morrer porque nós não podemos nos salvar nós mesmos. Passando dos 80 anos, pastor, ninguém lembra mais de nada. Epa, é verdade. Olha, então o complexo, a culpa de Paulo atraiu esse demônio para a vida de Paulo. E a Bíblia está lá. A pessoa não quer admitir que Paulo tinha problema com demônios. Tinha sim. Mas como é que Paulo se livrou? Na própria bribada, diz como é que ele se livrou. Ele fez um voto, ele e mais 40 homens, ou foi 50, eles rasparam a cabeça e fizeram um voto. Mas a Bíblia não diz a quê, para quê e por quê. Apenas o apóstolo Paulo fala, eu e mais tantos homens que fizemos um voto a Deus, raspamos a nossa cabeça. Olha, entendeu? E tem coisas que, na verdade, são coisas da mocidade, né? São coisas que acontecem pela juventude, pela inexperiência. Então, as pessoas ruins mesmo, elas não ficam com complexo de culpa. Elas acabam com os outros e vão tomar cerveja. O cara que é ladrão mesmo, ele rouba, e a culpa é dos outros, a culpa é dos outros. Aí quando ele vê alguém soltar um peido, ele, tá vendo? Soltou um peido, tá vendo? Você pensa que sou eu que é peidão? Ele também peida, Então assim, a Bíblia fala para nós nos arrepender dos erros que fizemos e não cometer de novo, que pode destruir. Se levantar. Cristo perdoa. Cristo perdoa pecado. Agora, se a pessoa tiver disposto a se arrepender, né? O que Paulo podia fazer? Trazer Estevão de volta? Não ia trazer. Então Paulo fez algum voto, de algum tipo de voto, o cara que é ruim, a mulher que é ruim, ela quer ele ou ela quer justificar o erro deles acusando os outros. Porque aí ele não quer ficar sozinho, tá entendendo? Não quer ficar sozinho. Quando ele vê que alguém caiu onde ele caiu, ele fica contente. Por isso que na história, o bandido que se tornou chefe foi o mais perigoso, que o Raposo Tavares era um bandido. E quando ele virou juiz, ele saiu prendendo todo mundo. Todo mundo. Bastava roubar uma galinha, ele prendia. E ele matou centenas de padres para tomar o dinheiro da igreja. Raposo Tavares. Matou jesuíta, arrancou dedo, arrancou mão. Mas depois que ele virou Juíba Pebebal, você pensa que a história se repete, velho. O Raposo Tavares participava de uma, como é o nome? Aqueles grupos que dominam um lugar, como é o nome que se diz? Ele participava de um grupo que roubava a Igreja Católica. O pai dele participava de um grupo que roubava Portugal. O avô dele participava de um grupo que roubava Espanha e Portugal. Já era de raça, já era de família. Como é o nome? É um negócio de bandido, como é uma gangue. Raposo Tavares já participava de uma gangue de ricos que roubavam os jesuítas da Igreja Católica. Ele matava os padres dentro da igreja. Aí depois que ele foi perdoado, mandaram ele para Recife para lutar contra os holandeses 2 vezes. Depois ele virou Juíba Federaba. E aí ele começou a prender pessoas porque roubava galinha,
porque olhava para a bunda de uma mulher. Olha, né? Então, assim, ter cuidado com o síndrome de culpa, né? Se realmente temos alguma culpa, vamos pedir perdão. Mas não adianta pedir perdão para quem é ruim, não, que não perdoa, não. Se você disser, ó, eu errei, me perdoa aí, o cara ri, desgraça, miséria, perdoa não. Eles não perdoam, porque eles querem que esse peso continue em cima de você. Veja no nosso canal, tipos de pecado e como pedir perdão, as leis do perdão, Joilson de Assis, é o título, as leis do perdão. E não seja o que os outros queiram que você seja. Se você errou, se corrija. Se levante. Olha, a mulher foi pega em flagrante adultério. E os caras disseram, agora nós pegamos Jesus. Que Jesus é certo, né? Vamos pegar Jesus. Jesus vai mandar matar essa mulher. Então a gente diz para Roma que ele mandou matar a mulher. Mas Jesus disse, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Que todos tinham. Era um julgamento injusto, porque estava só a mulher, cadê o homem? Mas para o judeu antigo, homem não adulterava, só mulher adulterava. Mas isso é um conceito deles, né? Então Cristo disse que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando ele olhou, olha, cadê teus acusadores? Ela falou, não tem nenhum, Senhor. E ele também, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Tá? Ou seja, fugir da culpa não é você dizer que não é culpado. Não é, vamos dizer, a mulher provoca um abobô, aí acha, não, eu vou defender o abobô porque eu pratiquei para ver se... Não. A pessoa errou, aquilo continua sendo errado. É você não fazer de novo. Não, eu defendo o abobô porque eu abobei, tal. Não. Se você errou, então tem como se levantar, não tem? Não precisa dizer que não é. E outra coisa, a maioria das acusações que botam na sua cabeça são de besteira. Besteiras, né? São espíritos acusadores. Os fariseus eram especialistas em acusar os outros. Eles viviam acusando os outros, chamando os outros de demônios, que os outros tinham isso, que os outros tinham aquilo, que eles não tinham, que eles eram justos. Então esse comentário sobre síndrome de culpa, você tem que tirar esse peso dos seus ombros. Senão, com essa mala velha do passado, aonde você chegará? Quem estiver me escutando, talvez Deus queira falar com alguém. Então, vamos lançar sobre Deus os nossos pecados. E aquelas pessoas que insistem em te acusar de dia e de noite, 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 afaste-se, porque eles querem ser vítima, né? E lembre-se, às vezes você cai numa armadilha, como esse caminhoneiro caiu numa armadilha. Alguém estava interessado. Alguém facilitou muito. Alguém estava no quintal deixando ele livre. Está entendendo? Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, lance sobre Deus seus pecados, fale com Jesus. Deus, Jesus, eu errei. E tem uns erros velho besta, idiota, que as pessoas dizem, não vai para os céus porque você usou um batom. Não vai para os céus porque você raspou sua bunda. Não vai para os céus porque você assistiu novela da Goibo. É um negócio velho idiota. O céu é tão difícil que nem eles conseguem entrar. Os fariseus faziam do mesmo jeito. Os fariseus diziam, de Jesus Cristo disse dos fariseus, vós que colocais uma carga muito grande nas costas dos outros, e nem quereis com o dedo ajudar. Vocês colocam uma carga muito grande, não pode isso, não pode aquilo, não pode cagar, não pode mijar, não pode olhar, não pode, não pode. E eles praticam tudo. Olha, eles não têm sentimento, eles derrubam a casa da viúva e vão tomar cerveja na França. Olha, Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras de Satanás. Sim, minha irmã, é isso aí. E a culpa é uma delas. A culpa é uma delas. Não espere perdão de homens. Os homens não perdoam, é tudo mentira. Tudo mentira, uma falsidade da pílula.
Os homens perdoam os seus amigos. Os seus amigos podem até pegar a sua, mas os seus inimigos ele não perdoa nunca. Nunca. Os homens engolem camelo e se engasga com mosquito. Não se estranhe se alguém procurar na sua vida um mosquitinho para te acusar. Ó, esse mosquitinho aqui, ó. Hã? Quando eles não têm o que acusar, aí eles inventam. Mas se eles tiverem alguma coisa de acusar, real ou não real, eles não esquecem nunca. Homens não perdoam. Lembre-se disso. Principalmente o bicho macho, perdoa nunca. Perdoa não. Tá vendo esses pastores que pregam amor? Faz um erro contra eles, para ver se eles perdoam. Por isso que quando a igreja pega eles, pega para lascar, né? Porque é o cara dá lá, o amor erra contra um deles, pisa no pé deles. Eles botam você para frente, fora da igreja com mala e cuia. Homem não perdoa, é tudo mentira. Tudo mentira. Ele diz, tá certo, mas no final ele lasca você. Quando eu falo homem, homem e mulher, mas principalmente o homem mesmo. Eu errei contra o pastor fulano, eu vou pedir perdão a ele. Pode ir, talvez sim, talvez não. Mas lá no fundo, perdoa não, né? Olha, e às vezes faz a mesma coisa, ou já fez. Olha, E o que fazer, pastor, com as nossas culpas? Jogar na cruz de Cristo. Você e eu não temos direito de ir para o céu. O céu é um prêmio que Deus nos dá. Sim. Você merece o céu? Porque eu não mereço. Se Deus me condenar, está condenado. Não é porque eu vivo na putaria e na raparigagem, não. Eu tenho que andar certo, porque a minha vida tem que andar certo, porque eu sou um sacerdote. Porém, mesmo certo, quem não peca, quem não é pecador? Devemos confessar o nosso pecado a Deus, né? Sim, a Deus. O Deus é o único que perdoa e te ajuda. Não vai inventar de contar pecado para principalmente homem. Os caras não perdoam, não. Primeira briga chama tudo de rapariga. E outra coisa, a ninguém, esses cabas pisa no pé deles, faz tanto assim com eles, para ver se eles perdoam. Então, sabendo disso, vamos lançar nossos erros, nossos pecados a Deus. Nós não merecemos o céu. O céu já é um prêmio que Deus nos dá. E Cristo veio porque ninguém consegue ser correto. Nem os hipocritas, nem os hipocritas. Os hipocritas são hipocritas. Os hipocritas tão santos que nem cagar e nem mijar eles mijam, porque eles são santos. Eles acham que eles vão para o céu porque eles são santos. Falsidade. Antigamente eu vou para o céu porque eu não uso batomba. Eu vou para o céu porque eu não uso caça com piba. Eu vou para o céu porque eu não mostro minha bunda. Olha. Hoje está tudo mostrando, torando no meio, a calça entrando dentro do rego da bunda. Mudou tudo. Deixou de ser pecado? Nunca foi. Todo mundo peca. Deus sabe muito bem. Exato. Deus é misericordioso. Iremos para o céu, se Ele assim permitir, pela misericórdia dele. Eu irei para o céu porque eu sou legal demais. Eu sou tão bom. Não, nós até pode ser um dia bom, mas bom todo para sempre é Deus, né? Então assim, que o Espírito Santo de Deus ajude, né? Antigamente o cara mesmo dizia: separou, casou de novo, vai para o inferno. Aí quando os filhos separam e casam, não, mas meus filhos... já vi pastor falando na minha frente. Separou, pastor Joilson acredita que pode casar de novo. Eu digo, eu acredito. Não, separou, aí vai tudo para o inferno. É adulto. E é adúltero. Toda vez que dormir com uma mulher, está adulterando. Tá não, porque não é mulher dele. Não, porque ele é casado com outra. Certo, mas deu problema a outra. Não, tá bom, tá certo. Mas quando o filho dele separou da mulher, a mulher foi embora com um drogado, aí ele disse não, aí é outra coisa. Hoje o filho dele é casado do segundo casamento. A nossa opinião é sempre a nossa opinião. Deus é Deus. Deus é tão bom para nós, né?
Deus não dá margem ao pecado, vai e não erre mais. Mas também Ele sabe que viver com a pedra, né? E engraçado que era bom que esses filhos da Lutes deveriam viver complexado, assim, meu pai, bilhões, meu pai, ai meu pai velhinho, não fica não, eles não ficam, eles vão comer caviar no alto mar. Agora, se uma pessoa direita errar, aí ele fica, meu pai, porque eu errei, Jesus, oh meu pai, oh meu Deus, aí mata, morre do coração, da doença, Então assim, para você se livrar dessa pedra que alguns querem colocar na tua cabeça, joga na cruz de Cristo. Jesus morreu porque nós não temos capacidade de nos salvar. Agora existe a doutrina da igreja, que todos têm que seguir a doutrina do seu pastor. Mas às vezes a doutrina é toda desmantelada. Você pode usar outro tipo de batom, mas não pode usar vermelho. Por que não pode usar vermelho? Porque não, tá? Porque fica parecendo outra coisa. Virgem Maria. É mesmo, né? Então, essa é uma mensagem para as pessoas que por algum motivo tem uma pedra na cabeça de culpa. É horrível, né? A culpa é horrível. E ela mata, ela adoece, ela abre espaço para demônios. Lançai sobre Deus, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus, lancemos sobre Ele. Conte para Jesus. Conte para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Canta comigo. Canta para Jesus aonde era a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Isso é uma palavra de ânimo, tá? Uma palavra de ânimo. Agora, se você que está me assistindo quer se sentir pecadora, horrível, acabada, esculhambada, aí é com você. A culpa atrai demônios e atrai doenças, chamadas doenças psicossomáticas. A ciência já sabe disso. E porque o bandido não tem culpa? Porque o bandido é bandido. O bandido assalta um e vai tomar uma cervejinha, entendeu? Aquele celular que o cara passou 2 anos pagando a prestação, ele rouba da mão e vai tomar uma cerveja. Bandido não tem sente bebo não. Mas aí as pessoas boas têm. E aí aquilo fica batendo na cabeça da pessoa. Por que eu fiz isso? Meu Deus, mas meu pai, meu Deus, né? Aí os bandidos espirituais, os fariseus, atacam logo. Você é um pecador. E outra coisa, as pessoas também sentem uma necessidade de ser vítima. E algumas pessoas estão atrás de um vilão. Quem sabe você não é um vilão perfeito para alguém? Nada disso, velho. Nada disso. Nada disso. Negócio de vilão dos outros, não. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é uma mensagem sobre culpa. Como se livrar da culpa? Acreditando em Cristo. Você não merece, mas Jesus te ama. Eu não mereço. Sim, eu não mereço não. Mas Jesus me ama. Então que o Espírito Santo de Deus te ajude e te tire pedra. Se alguém estiver me assistindo e estiver com pedra, entendeu como é a coisa? Na cabeça, o acusador acusa. O acusador faz site de acusação cristã. A cantora fulano, o cantor ciclano, a pastora fulano, sites do inferno, né? Aquele site que vive acusando os outros. Não dá nenhuma palavra de nada não, é só acusação. Procura o rabo, porque o macaco nunca olha para o seu rabo. O gato também não, né?
Mas porque eles não têm sentimento, vocês não estão nem aí. Ok?